As luzes do petróleo já não brilham com intensidade. O que parecia um confortável transatlântico tornou-se um simples navio perdido no mar. Esta é a razão da minha viagem. Auto-intitulada capital brasileira do petróleo, Macaé vive um grande problema hoje exatamente por causa do petróleo. Em primeiro lugar, a crise na Petrobras, os escândalos de corrupção. Em segundo, a queda do preço do petróleo no mercado internacional. A cidade vai perder, só neste ano, 120 milhões de reais em royalties no seu orçamento. Durante muito tempo gastaram-se aqui e em outras cidades do estado do Rio e do Brasil os royalties do petróleo como se eles fossem eternos e como se fossem aumentar sempre. Agora, descobre-se que os royalties podem sumir. Mais do que isso, surge uma necessidade de refletir sobre como uma cidade dessas pode sobreviver independente do petróleo. Macaé, antes de ser a capital do petróleo, foi a princesa do Atlântico. Mas agora busca uma nova identidade e olha para a serra onde está o seu paraíso das águas. Fui procurar a crise de Macaé embaixo da ponte, mas não a encontrei. Tudo muito calmo, apenas um trabalhador descansando na pausa. O movimento dos barcos era intenso e um deles, cheios de uniformes laranja, me pareceu de funcionários da Petrobras. A crise era mais visível no restaurante popular com almoço a R$1. As filas começavam desde o início da manhã. E também começavam muito cedo na agência de empregos da prefeitura. Apesar da baixa no setor hoteleiro, alguns novos prédios ainda estão sendo concluídos. A Praia dos Cavaleiros está vazia. Um sinal da crise foi ver apenas um helicóptero nos ares, diante da lembrança de um aeroporto de Macaé muito movimentado nos bons tempos do petróleo. Até que ponto o escândalo na Petrobras e a queda do preço do petróleo influenciaram na vida da cidade? Eu acho que em 2014 nós tivemos dois grandes eventos. E o primeiro foi o 7-1 contra a Alemanha, e quando a gente jogava ping-pong a gente chamava isso de capote. Eu acho que a gente agora sofreu mais um 7-1 e da onde a gente menos esperava. Então eu acho que a população hoje brasileira está assim, muito reticente, muito insegura com tudo que vem acontecendo no país. A gente vive dois momentos distintos, apesar de sinérgicos. O primeiro é a queda do barril de petróleo. De junho para cá, o barril de petróleo saiu de $100 e veio para menos de $50. E todo mundo que vive desse mercado tem que entender que isso faz parte de um ciclo econômico. Agora, a medida mais doída, mais drástica e inesperada foi a Operação Lava Jato. Porque se a Petrobras está íntegra para enfrentar a queda do barril de petróleo, eu acho que ela enfrenta com muita propriedade. Agora, a partir do momento onde a Petrobras ela não sabe ao certo se comunicar com a população, não sabe ao certo informar quais são as verdadeiras repercussões de tudo que está acontecendo, traz para cada município, para o estado de Janeiro, para o Brasil, um momento assim muito ruim. E quando essa empresa, essa indústria de petróleo, que não é só a Petrobras, começa a desacelerar o seu investimento, isso faz um efeito em cadeia. Isso está acontecendo? Está acontecendo. A gente sabe que hoje algumas empresas elas estão perdendo seus contratos e elas não perdem seus contratos para outras empresas, elas perdem os contratos porque a Petrobras não renova o contrato. Não renovando o contrato, havendo demissão, há um assoberbamento da sociedade. Então o que a gente espera é que isso passe de forma mais rápida possível, porque vai ser um momento difícil. A gente espera que 2015 e 2016 seja um ano assim, de muita dificuldade administrativa e, consequentemente, política. Acho que esse cenário recai sobre cada município, mas a determinação é uma determinação superior. Ele passa essencialmente pelo governo federal, pelo mercado internacional, e cabe aos prefeitos agora e à sociedade se organizarem para viver isso. É algo inexorável. No ano passado estive em Macaé e volto agora para ver como a cidade está se adaptando. Não só
a crise da Petrobras, mas a crise do próprio preço do petróleo. Dessa pequena multidão vinda de várias partes do país, cuida uma equipe de 8 pessoas. A equipe é liderada pela doutora Nali Almeida, que conheci no mosteiro budista. Ela cuida da parte mental. Sua principal colaboradora, doutora Isabela Baggio Parisotto, paulista, mãe de 2 filhos, examina, diagnostica e tenta amenizar as dores físicas. O pessoal, consultório de rua, vem, atende nós legalmente, né? Doutora Isabelle sem palavra. Macaé vem no movimento crescente, como toda cidade, né? Maior de aumento de população de rua. Até porque Macaé é considerado o Eldorado e as pessoas ainda vêm para cá procurando emprego. Com essa queda aí, com a história da Petrobras e de repercussão também judicial nos municípios, a gente notou que aumentou a população que está chegando, não encontra emprego e acaba ficando na rua, porque não tem onde dormir. E um dado interessante também é como nós trabalhamos e fazemos abordagem às profissionais do sexo e aos prostíbulos, que esse ano o 13º sempre aumenta muito o movimento. E esse ano não teve aumento do movimento. Segundo elas não ganharam o dinheiro esperado e isso demonstra, isso é um indicador de que o dinheiro na classe média, baixa, não está fluindo no nosso município, né? Agora, a nível de gestão, isso também está tendo repercussão, né? Então, atualmente, a gente está fazendo reformas administrativas para poder dar conta do uso desse dinheiro que a gente tem. À sua maneira, os moradores tentam comentar a situação nacional. E como é que você está vendo essa crise aí? Você acha que vai apertar para vocês? Qual crise? A crise que está vendo aí, vocês estão vendo alguma crise? Né? A crise que eu vejo é eles roubando aí, ó. Quem que tá roubando? É eu? Nós não quer dinheiro dele não, gente. Nós quer viver, pô, pelo amor de Deus. Com nossa família, com nossas crianças, nós temos família, né? Aquele que manda só põe o dinheiro para ele e não faz uma benfeitoria na cidade. A pessoa chega aqui de fora, ele acha que todo mundo é ladrão, todo mundo é vagabundo, todo mundo pensa que é aquilo, mas não é nada disso que a gente pensa. É a realidade. A gente fala só de uma realidade. Olha só, eu venho de lá para cá, eu faço meus trabalhos, tá ali, minha bolsa está aqui, e tem meus trabalhos. Ele acha, me seguraram ontem, pensaram que eu fico com uma faca aí roubando alguém, não sei o que, eu tenho meu trabalho para fazer. E todo mundo aqui, que está aqui, que deu uma explicação, todo mundo é trabalhador. Só falta uma oportunidade dos governantes. Isso aí que é o erro dele. Um município que tinha muita grana como Macaé, agora vai aprender a viver com pouco, né? As vacas magras. E eu sinto que isso pode trazer um amadurecimento de algumas direções que o município estava tomando e que agora vai ter que recuar. Eu acho interessante, já que está, né? Eu acho interessante, eu acho que é a esperança, sim. Nós do consultório na rua e da saúde estamos nos atendo a esse fato e aprendendo a lidar com isso. A gente tem uma Secretaria de Trabalho e Renda bastante ativa, então existe um dado assim, bastante contundente. A busca por empregos aumentou 60% no mês de janeiro comparado ao mês de janeiro do ano passado, em contrapartida a oferta de empregos reduziu 30%. Então, quando você tem um aumento da busca e redução da oferta, você começa a ver que é um desencontro entre demanda e oferta. Com a redução dos votos, a gente negocia, a gente se adapta. Agora, o desemprego, eu acho que gera muito sofrimento para a sociedade. A crise da Petrobras reflete-se em todo o estado.
A queda do preço do petróleo deve provocar perdas de até 6 bilhões de dólares em royalties. Macaé é um dos municípios que mais sofre com a crise. Aqui, quase 100% da economia está relacionado ao petróleo e 63% dos empregos formais estão ligados ao setor. Existe um número bastante significativo. Macaé é uma população de 250 mil habitantes e 90 mil pessoas trabalham diretamente ligadas à indústria do petróleo. Quer dizer, um cenário assim inusitado em qualquer lugar do mundo, essa relação de indústria de emprego. Ainda assim, coloca-se a questão de como no futuro viver sem esse recurso. A gente tem uma máxima que vem se tornando realidade, que é transformar a capital do petróleo na capital do conhecimento. Então é fundamental que a gente invista em conhecimentos, em tecnologias, e se você analisar, os grandes cérebros passam por essa região. A indústria do petróleo ela é pautada por grande conhecimento e alta tecnologia. Então os grandes jovens engenheiros, os grandes jovens administradores estão nessa região. Então, com o fortalecimento do parque universitário, hoje nós temos a Universidade Federal de Medicina em Macaé, de Engenharia, inúmeras carreiras em Macaé, enfermagem, e a gente quer transformar Macaé numa capital do conhecimento. Isso já começa conhecimento e inovação. Por outro lado, a gente começa também a entender que a gente pode ser uma cidade da energia, a gente tem ventos, a gente pode investir em eólica, a gente pode investir na indústria sul-calcauleira, que há décadas era o que dominava a região. Então é fundamental que o governo hoje, federal, o próprio governo do estado também, olhem para essa região que há 40 anos vive dedicadamente ao petróleo, para que possa outros investimentos virem para cá. Investimento não é sinônimo de dinheiro, mas oportunidade de negócio. Hoje, nós temos o segundo maior e melhor polo hoteleiro do estado do Rio de Janeiro, com grandes redes internacionais aqui instaladas, onde Macaé hoje desvia o seu foco na hotelaria no sentido de não mais olharmos para o mercado de petróleo, porque nós temos tudo para oferecer: lagoas, arquipélago, parques naturais, serras, montanhas, cachoeiras lindíssimas, e isto faz com que nós tenhamos, portanto, que trazer o foco do turismo. O único parque nacional numa restinga, o Jurubatiba é visitado nos fins de semana e é preciso tirar o lixo constantemente. Sobretudo aqui, onde essa lagoa se forma e as pessoas entram na água. A grande esperança turística de Macaé é Sana, o paraíso das águas. A cidade começa a pensar na serra como saída para o seu crescimento. Há 2 caminhos para Sana. O mais longo passa por Casimiro de Abreu e é distante cerca de 80 quilômetros. O mais próximo, metade da distância, é através de uma estrada com um trecho de 12 quilômetros não pavimentado. Nessa estrada que se pretende asfaltar, a presença da mata virgem e de córregos cristalinos anuncia a atmosfera de Sana. E realmente aqui é um dos lugares privilegiados pela água e pela beleza natural. O arraial se chama Sana e tem 2 outras referências ao rio: a Barra do Sana e a Cabeceira do Sana. O rio é quase tudo aqui. A região foi colonizada por europeus e durante muito tempo se plantou café. Dizem que o nome Sana é derivado do Sena. Alguém disse: "Esse é o nosso rio Sena", e foi entendido como Sana. No arraial, a única praça foi cercada de grades pela igreja e até hoje os moradores protestam. E o coreto arruinado é a barra, a foto do turista vai sair listrada. É a barra, o Sana é natureza, mas a praça é enjaulada. Quando se pensa em socorrer a cidade que dependia do petróleo, uma das grandes esperanças é sua serra. Mas será que Sana sozinha
pode substituir o petróleo? E para substituir, ainda que seja um pouco, o que é necessário? Antenor, uma das questões principais lá embaixo, em Macaé, é tentar recuperar o que o petróleo não está dando mais através do crescimento do turismo, sobretudo do turismo aqui na Serra. Como é que você vê isso? Nós vemos essa questão com uma certa preocupação. Sendo uma área de proteção ambiental, deveria haver todo um projeto visando elaborar esse turismo, fundamentar esse turismo em cima dessa questão de ser isso aqui uma área de proteção ambiental. Então nós temos ouvido notícias de que o prefeito de Macaé, Dr. Aloysio, pretende asfaltar do Frade até a Quiçana. Esse é um assunto muito polêmico, uma vez que entendemos que o lugar não tem a menor infraestrutura para receber essa demanda. Uma vez que, só para se ter uma ideia, estamos todos nessa questão da crise hídrica, mais da metade da população local não possui água encanada ou tratada em suas residências ou em seus comércios. Só se tem água encanada no centrinho, ali no arraial, que está faltando por falta de investimentos. Então nós acreditamos que primeiro é preciso dotar o distrito dessas infraestruturas e depois sim vamos estimular e desenvolver o turismo ecológico aqui na região serrana. Água e paisagem são os fortes de Sana. O escorregador na base da pedra do Peito do Pombo é a grande atração, com um posto de ajuda aos turistas e um caderno de presença. Como a água existe e para muitos não chega nas casas, os riachos são a salvação. No momento de alta temporada, trabalhadores levam um cano até o riacho e aumentam a oferta de água na cidade. Simples assim, mas até quando será simples quando o turismo realmente afluir? Os ganhos do petróleo se perderam com o tempo e não foi possível guardar uma verba para o pulo do gado. É o mesmo destino de outras cidades que viveram dos royalties, achando que eles eram para sempre e sempre seriam maiores. A esperança no curto prazo é da normalização na Petrobras e nos melhores preços do petróleo. Mas o sinal amarelo está aceso para todos. É hora de buscar a independência.